noite, meus queridos. Estamos de volta hoje com novamente uma aula da Lei 8.112 e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a estabilidade, né? A estabilidade do servidor público perante a Lei 8.112. É um tema extremamente importante, né? Espero que vocês façam as anotações necessárias para esta aula, né? O que é importante vocês saberem sobre a estabilidade, né? A estabilidade, ela pode ser entendida como o quê? Como uma garantia de permanência do serviço público, do servidor aprovado em concurso público e nomeado para exercício de cargo de provimento efetivo. Então, as marcas para essa questão da estabilidade é garantia de permanência no serviço público e provimento efetivo, né? Qual que é o objetivo da estabilidade? O objetivo da estabilidade é o quê? Proteger o servidor contra perseguições políticas, pressões externas, né? Ou qualquer outra conduta que possa influenciar negativamente em sua imparcialidade e nos exercícios das funções, né? Lá na Constituição Federal, no artigo 41, nós temos a seguinte afirmação: são estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, a gente pode observar que para a aquisição de estabilidade serão necessários quantos anos? 3 anos de efetivo exercício. O que deve ser excluído dessa contagem de tempo são as eventuais licenças ou afastamentos que não sejam consideradas de efetivo exercício, que está presente lá no artigo 102 da 8.112. Né? Então, eventuais licenças e afastamentos que não são consideradas de efetivo exercício não são consideradas para essa contagem, né? Não basta você guardar que basta apenas 3 anos para que seja adquirida a estabilidade. Por quê? Porque será necessário ainda uma aprovação numa avaliação especial de desempenho. Essa avaliação especial de desempenho ela é realizada por uma comissão instituída especificamente para isso, né? Então, após ter alcançado a estabilidade, o servidor público também ele estará sujeito à perda do cargo público. Mas em tais hipóteses que o servidor público ele pode perder o seu cargo mesmo depois de adquirir a estabilidade, né? Em virtude, então anote aí, em virtude da sentença judicial transitada em julgado, né? Então perde o cargo após a estabilidade mediante, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Segundo, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Então, segundo, mediante processo administrativo. Terceiro, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho. Então, coloca aí, terceiro, avaliação periódica de desempenho. Quarto, em virtude de excesso de despesa com pessoal. Então, em virtude de excesso de despesa com pessoal. Nessa última hipótese, ou seja, em virtude de excesso de despesa com pessoal, é importante a gente destacar que se a União, por exemplo, não tiver cumprido os limites de gastos estabelecidos na Constituição Federal, lá no artigo 169, né, ela pode adotar algumas providências. Quais são essas providências? Ela pode reduzir em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Então, reduzir em 20% cargos de comissão e funções de confiança. E exoneração dos servidores que não são estáveis. Exoneração dos servidores que não são estáveis. Agora, se as medidas ainda não forem suficientes para assegurar o cumprimento de limite de gastos previstos em lei complementar, o que acontece? O servidor estável ele poderá perder o cargo, desde que o ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional ou o órgão ou unidade administrativa objeto da redução do pessoal. Ok? Agora, o servidor que perder o cargo, ele fará jus a quê?
há uma indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. E o cargo objeto da redução será considerado o quê? Extinto. Então é vedada ainda a criação do cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de 4 anos. Né? Aí nós façamos uma pergunta aí. A escolha dos servidores públicos que serão exonerados, né, em virtude desse excesso de despesa com pessoal, ela fica sob a responsabilidade discricionária do administrador competente? O que vocês acham? Ou seja, o que é essa responsabilidade discricionária? Ele tem a vontade, ele pode escolher? Não, gente. Nós temos uma lei, que é a Lei 9.801 de 99, onde adota um critério geral, que é impessoal, para a identificação desses servidores estáveis a serem exonerados. No parágrafo 2º do artigo 2º desta Lei 9.801, qual que é o critério? Né? Que é um critério impessoal. Menor tempo de serviço público, maior remuneração e menor idade. Né? Então, esse critério será escolhido entre o menor tempo de serviço público, o que tem a maior remuneração e o que tem a menor idade. Certo? Ainda é válido a gente destacar que o critério geral eleito ele poderá ser combinado com o critério complementar de menor número de dependentes, para fins de formação de uma listagem de classificação. Ok? Então, nesse momento, nós falamos aí sobre a questão de estabilidade. Então, o servidor público ele tem estabilidade após 3 anos, né, de efetivo exercício. Ainda assim, ele pode perder o cargo, né, naquelas situações que nós descrevemos. Né? E no caso de despesa com pessoal, ou seja, excesso de despesa com pessoal, pode ter uma redução aí, de pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança, né? Se ainda não tiver cumprido os limites de gastos, e exoneração dos servidores não estáveis. Então, assim, essa questão de estabilidade, nós vamos encerrar aqui, é o assunto principal que nós discutimos, né, o que gira em torno mais sobre estabilidade. Espero que vocês tenham entendido. E no próximo encontro da Lei 8.112, nós iniciaremos um estudo sobre as hipóteses de vacância, ou seja, quais são os casos em que o cargo público ele fica vago, ou seja, o servidor deixa o cargo público vago. Então, no próximo encontro da Lei 8.112, nós falaremos sobre as hipóteses de vacância, que é um assunto importantíssimo. Boa noite para vocês, bons estudos, prova do Senado dia 11 de março, estudar sangue no olho, galera. Beijão, até mais.